O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aproxima-se aí o dia em que celebraremos a solenidade da ascensão do Senhor, que Cristo será por fim elevado ao céu, né? Não caminhará mais com eles, com os seus discípulos, com os seus apóstolos, como aqui ainda o faz, mas a sua assistência vai ser dada através de uma outra maneira. Cristo, ele, por meio da sua presença visível, ela vai desaparecer. Não o verão mais como o veem, mas ele disse que vai mandar um paráclito. Paráclito, né? Um termo grego que a Sagrada Escritura às vezes mantém para não nos distrair do sentido, né? Para não, por meio da língua, infelizmente, não aprisionar, não empobrecer o sentido daquilo que significa o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que, alguns vão dizer que é o Consolador, né? Outros vão dizer que é o Defensor, mas, no fundo, aquilo que significa o Paráclito, né? O Paráclito que é enviado por Cristo, o Espírito Santo, esse Espírito da verdade, ele não pode ser reduzido apenas num conceitozinho. Não podemos fazer como geralmente fazemos, traduzir essa palavra por outra. Não, a palavra é quase que uma frase, né? Seria aquele que fica no meu lugar, aquele que vem de junto de mim, aquele que continua aquilo que eu faço junto de vós, né? Pode ser esse significado do Paráclito, mas, ou seja, o Espírito é aquele que vai dar continuidade à missão de Cristo, vai fazer com que nós demos continuidade à missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Defende, porque Cristo, pelo seu poder, defendia os seus. Ele é o pastor, é o supremo pastor. Consola, porque ele, diante da sua grandeza, diante da fortaleza e segurança que ele tinha por ser filho de Deus, por ter vindo do Pai, ele transmite esse consolo para os seus, né? Não vamos esquecer daquela cena em que eles estão no barco e estão com medo, e Jesus vai dizer: não tendes medo, né? Por que vocês têm medo? Então ele consolava, ele defendia os seus. Agora, na sua ausência, virá o Paráclito, que vai continuar a fazer todas essas coisas, porém, a partir dos apóstolos. Não somente pelos apóstolos, mas pelos apóstolos a partir deles, de modo que todo aquele que possui em si o Espírito da verdade, possui em si o Paráclito, fará a mesma coisa com os outros. Será defendido, será consolado, mas também terá força e capacidade para defender e também para consolar. Essa promessa ele faz, porque, evidentemente, a sua ausência, para que na sua ausência nós não nos sintamos sós. Isso tudo, claro, vai ser possível mediante a fé, né? Mediante a fé nós receberemos o Espírito Santo, mediante a fé nós nos abriremos à sua presença. E aqui, por que ele vai dizer que ele é o Espírito da verdade? Por que ele chama ele com esse nome? Ainda vai dizer, porque ele vos conduzirá a toda a verdade. Jesus, ele não nos engana. Ele diz uma certa incompletude, né, da mensagem que ele transmite. A mensagem que ele transmitiu é como se ela tivesse não incompleta, porque ele disse tudo o que tinha para dizer. Incompleto era a compreensão dos apóstolos daquilo que ele havia dito. Os apóstolos não tinham uma maturidade suficiente para compreender as coisas que ele dizia. Afinal de contas, é compreensível isso, porque por mais que Cristo transmitisse a sua doutrina salvífica por meio de palavras humanas, são palavras que foram produzidas, que saíram da boca de um Deus. Deus Todo-Poderoso falou aquelas coisas aos homens, e aquelas coisas expressam, querendo ou não, algo da sabedoria de Deus, que para nós é inacessível. Então fica muito confuso
Como é que no mundo nosso, em que nós aspiramos riquezas e grandezas, podemos confiar no Deus, que ao invés de aspirar riquezas e grandezas, nos ensina a aspirar a cruz, que em vez de ganhar, perdeu, em vez de receber, ele doou tudo que tinha, doou a si mesmo a nosso favor. É uma lógica que contradiz a nossa lógica. E para compreender isso, a gente precisa de um auxílio que nós não podemos nos dar, né? Nós precisamos de um auxílio que vem do céu. É mais ou menos, como toda analogia, ela deixa muito a desejar, essa também deixa, mas é mais ou menos como o que está acontecendo agora com relação à inteligência artificial, né? O homem, por ele ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, ele tem a capacidade de criar. Claro que de modo imperfeito, porque criador mesmo é aquele que cria do nada, né? Ex nihilo, como Deus fez. Mas ele cria, transforma alguma coisa em outra. E quando ele cria, ele estabelece algumas relações, não é, com a criatura que ele cria. Só que a relação é meio deficitária, porque ele tem uma relação com o objeto que ele cria, mas ele não recebe, ele não consegue fazer com que o objeto tenha a mesma relação com ele de volta. Ou seja, o objeto não conhece o seu criador, não conhece o homem. O homem conhece plenamente o seu objeto, porque é impossível, é um salto dificílimo. Primeiro, aquilo que o homem cria é inanimado, né? Não tem alma, não tem inteligência para poder abarcar aquilo que o homem é. Então, tem uma distância enorme por causa da essência das duas coisas, aquilo que o homem criou e do próprio homem. O objeto, o homem é inacessível a seu objeto e o contrário não. Agora, com a inteligência artificial, o homem começou a tentar imprimir movimento, coisa que uma cadeira não tem. Depois começou a imprimir na inteligência artificial uma certa linguagem, coisa que a cadeira, a mesa, a igreja não tem. Começou a imprimir alguns aspectos naquela criatura dele que se assemelham ao ser humano, né? Começou meio que tentar humanizar uma criatura, criar um outro humano. O homem quer criar outro homem. E a gente vê isso expresso nesses filmes de ficção científica. Só me faltou o nome do filme, mas é um filme antigo. Acho que é o Robin Williams, que Deus o tenha em bom lugar, que faz lá, interpreta o robô, que ele vai sendo aperfeiçoado, pega a pele humana e no fim ele se torna quase que humano, com sentimento, com coração, com uma inteligência, né? É claro que não acredito que chegaremos a esse ponto, mas no ponto que nós estamos com a inteligência artificial, ela não abarca o ser humano como um todo. É muito imperfeito, porque a linguagem dela não é a linguagem nossa, é cálculo. A gente não calcula para falar, a gente simplesmente fala. O sentimento dela é um cálculo, o pensamento dela é um cálculo. Nós nem sempre agimos assim. Nós temos muitas outras coisas, nós somos muito mais complexos, né, do que a inteligência artificial conseguiria abarcar. Mas há uma tentativa, há uma proximidade. Conosco é do mesmo jeito. Fomos criados por Deus e por causa da distância quanto à natureza que existe entre Deus e nós, há essa dificuldade que há, né, do homem abarcar Deus na sua totalidade, do homem conhecer verdadeiramente a Deus, do homem ter a mesma linguagem que Deus. Porque Deus, ele é a plena verdade. E só se conhece a Deus por meio do amor, não tem outro jeito. Só se conhece a Deus amando-o. Porque aí agora vem a grande jogada da coisa. Por que se conhece somente a Deus amando? Por que para conhecer a Deus eu preciso amá-lo? Porque, já estou dizendo aqui, há uma diferença entre o Criador e a criatura de natureza. Nunca uma cadeira vai ser igual ao homem. Nunca uma inteligência artificial, por mais perfeitinha que seja, por mais bonitinha que seja, será igual ao homem. Não há possível, não há possibilidade de um imitar o outro. Pode ter uma aproximação muito grande, até surpreendente, mas não uma equalização das duas coisas. Agora, com Deus, é a mesma relação. Só que em nós foi imprimida alguma coisa, né? É como se Deus quisesse fazer de nós uma espécie de inteligência artificial. Ele colocou em nós algumas coisas divinas. Ele quis colocar. Ele colocou em nós uma inteligência, colocou em nós uma vontade, colocou em nós um coração. Nós temos essa capacidade de amar. E o amor, quando a gente ama alguém, o amor ele implica imitação. Uma pessoa que ama a outra, ela acaba imitando a outra em alguns aspectos. Porque no fundo, o amante ele quer se tornar igual ao amado, né? Tem uma vontade doida das duas pessoas se tornarem um. Por isso que o ato que consuma o casamento é a copulação. Por isso que é uma expressão de amor.
porque é como se naquilo ali houvesse uma tentativa dos dois, dos cônjuges, se tornarem uma só pessoa, tornarem uma só coisa. Então, quando a gente começa a amar a Deus, o que a gente começa a fazer? Querer imitar a Deus, querer se tornar tal como Ele é. E eu só vou conseguir conhecer a Deus se eu me tornar como Ele, tal como Ele é. Caso contrário, eu não consigo conhecê-lo na sua totalidade. Conhecerei a Ele na minha linguagem deficitária de maneira muito, muito rasa e muito superficial. Mas sendo Deus, diferentemente de nós, Deus Todo-Poderoso, capaz de tirar a água da pedra, Ele então nos auxilia na nossa ignorância, Ele então nos auxilia na nossa limitação. Ele quer que o homem o conheça, mas para o homem conhecer, ele vai ter que ser, de algum modo, tal como ele é. Então, ele dá um jeito. Primeiro, ele sendo Deus, ele se torna homem. E sendo homem, sofre a paixão, etc., vai trazer o homem, a humanidade, para dentro dele. Então, a humanidade, a natureza humana, tornou agora parte constitutiva de Deus, em Jesus Cristo. Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Por isso ele vai dizer, se me amasseis. Olha como é que Cristo é sagaz na sua fala. Se me amasseis, ou seja, se me conhecesseis, ficareis felizes porque agora eu vou para o Pai, porque agora eu vou voltar de onde eu vim. Porque antes de mim não havia humanidade em Deus. Não tinha lugar para vocês lá. Não tinha capacidade, vocês não tinham chance. Vocês só podiam ter acesso de modo muito superficial, isso já era muito, não é coisa pouca, aquilo que Deus é. Mas agora eu que vim de dentro da Santíssima Trindade, estou dando a vocês a conhecer tudo aquilo que eu vi e ouvi de meu Pai. E eu vou levá-los para lá junto comigo, porque eu, sendo Deus, assumi para mim um corpo, assumi para mim a humanidade. Então agora tem lugar para vocês lá. Se me amassem, se me conhecessem, ficarei felizes, porque eu estou abrindo a porta para vocês agora. A festa da Ascensão é o dia que a gente vai comemorar não somente a subida de Cristo, ou seja, o retorno de Cristo ao Pai, mas também a possibilidade que tem a partir de agora de nós estarmos também no Pai, junto com Cristo, de estar lá com Ele. E com esse ímpeto, né, ele vai dizer, a falta que ele vai fazer aqui, ele não está mais aqui, mas não nos vai desamparar, ele vai nos mandar o Paráclito, o Espírito Santo, que a partir de nós vai fazer tudo aquilo que ele fez. O Espírito Santo que vai vir em nós e vai completar a nossa inteligência, vai completar o nosso amor e vai nos possibilitar chegar ao conhecimento da plena verdade, chegarmos ao conhecimento de Deus. Dou-lhes um exemplo. Santo Tomás de Aquino, o maior teólogo que nós tivemos, ele escreveu muita coisa, muito brilhante, sim, conseguiu fazer aí uma leitura espetacular da filosofia grega e trouxe o raciocínio grego para dentro do catolicismo, trouxe não, né? Sistematizou o pensamento grego dentro do cristianismo e ele um dia teve uma visão beatífica. Ele viu, né, como se tivesse visto a Deus. E depois disso ele para de falar. Parou, calou-se. E, inclusive, um fradizinho, um irmãozinho dele, viu que ele estava em êxtase, mas ele parece que escutou uma conversa entre Nosso Senhor e São Tomás de Aquino. Aí Nosso Senhor disse para São Tomás de Aquino, Tomás, disseste muito bem de mim. São Tomás era inteligentíssimo. Ele disse, disseste muito bem de mim. O que você quer em recompensa? E São Tomás responde para Nosso Senhor, só tu, Senhor. Então, depois daquele momento, São Tomás de Aquino para, não escreve mais, não ensina mais e não fala. Ele se emudece e vai dizer, tudo aquilo que eu escrevi diante daquilo que eu vi se torna palha. Existe na vida espiritual, no progresso espiritual, uma via última em que nós podemos chegar. Existem as etapas que a gente vai subindo, os degraus, que a gente vai ascendendo na nossa santificação. E o deles, o último, é a via unitiva. Tem a via iluminativa que eu já começo por meio da fé, ter uma visão clara daquilo que é a realidade total. Não só essa realidade a qual meus olhos alcançam, mas também da realidade sobrenatural. Mas existe também aquela via, chamamos de via unitiva, em que a alma está perfeitamente unida a Deus. Aí aqui não tem conhecimento, não tem nada, não tem estudo, nada. A pessoa está em comunhão direta com a verdade plena, com a fonte da verdade, com a fonte da vida, com Deus, nosso Senhor. Essa é a nossa meta, um dia chegarmos à união perfeita com Deus. A nossa meta é essa. Todos nós aqui temos um areópago dentro de nós mesmos. São Paulo está
pregando aqui para o povo grego, está dizendo, olha, esse espaço vazio que está faltando aqui é para o Deus invisível, Criador do céu e da terra, etc. Havia muitos deuses ali. Nós, dentro de nós, colocamos muitos outros ídolos, né? Dinheiro, emprego, prazer, etc., saúde, beleza, qualquer coisa. Colocamos isso no lugar de Deus, ídolos. Mas sempre vai ter um lugar vazio dentro de nós, um lugar que nós vamos tentar preencher, mas nunca vamos dar conta, porque aquele lugar ali não pode ser preenchido por um ídolo fabricado por nós, mas aquele lugar só pode ser preenchido pelo Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, o Deus que não é visível pelos nossos olhos materiais, porque não pode ser abarcado pela nossa inteligência, porque é simplesmente o Deus que nos criou, mas está ali, o espaço dedicado a Ele. Basta para preencher aquele lugar que nós o reconheçamos enquanto tal e o aceitemos. Iniciemos aqui todo esse processo de santificação, que começa com isso, com conhecimento e depois com a busca que se dá através do amor. Que esse Espírito Santo Paráclito, o Espírito da verdade, venha ao nosso coração e nos conduza à plena verdade, dando-nos a nossa perseverança, ânimo e nos permitindo sonhar com a vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sempre. Amém.